Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre oxidação, redução e NOx. Eu me chamo Ellen, eu sou tutora aqui do projeto na disciplina de Química. Então vamos começar falando sobre o número de oxidação, o NOx. Ele é a carga elétrica que um átomo de um elemento adquire quando participa de uma ligação. E a gente sabe que ligação ela pode ser de dois tipos, né? Ligação iônica e ligação covalente. Se a ligação for iônica, o número de NOx vai corresponder à sua carga real. Mas se a ligação ela for covalente, aí a carga vai ter o caráter parcial. A gente sabe também que nas ligações iônicas, elas ocorrem a transferência de elétrons. Por exemplo, aqui temos uma molécula aqui de NaCl. Aí o que vai ocorrer nessa molécula? O sódio aqui dessa molécula, ele vai doar um elétron para esse cloro. E este cloro ele vai receber esse elétron. Então, no final, eles vão formar dois íons, né? O Na+ e o Cl-. Aí, essas serão as cargas reais desse elemento, ou seja, também serão o seu número de NOx, tá bom? Da mesma forma, a gente pode fazer essa analogia para as ligações covalentes, onde a gente sabe que ocorre um compartilhamento de elétrons. E aqui temos o exemplo da água. Eu quero que vocês pensem que vai ocorrer meio que uma ruptura, mas só quero que vocês tenham esse pensamento para entender como é que se dá o número de NOx desta molécula. Então, pensem que vai ocorrer uma ruptura entre essas moléculas, tá? E aí, como o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo, então os átomos de hidrogênio eles vão ter que fornecer elétrons para ele, porque ele meio que vai puxar. Mas lembrando que não é isso que ocorre, eu só quero que vocês entendam essa analogia para vocês entenderem o que ocorre, como é o funcionamento do número de NOx, tá bom? Então, cada hidrogênio ele vai perder um elétron, e aí o NOx dele vai ser mais 1. Então, como o NOx dele vai ser mais 1, o do oxigênio vai ser menos 2, porque ele recebeu esses dois elétrons, tá? Então, aqui é uma imagem que vocês vão entender, tá? Basicamente, vai ocorrer uma ruptura, né? Entre parênteses, aí esse hidrogênio vai ceder um elétron, esse também vai fazer com que o oxigênio tenha um NOx-2, tá? Então, por isso que a gente diz que é um caráter parcial. Esse conceito é muito importante para a gente saber as reações de oxirredução, tá? Então, tem que saber o número de NOx para fazer as reações de oxirredução. E aí existem algumas regrinhas muito importantes para determinar o número de NOx, tá? Que são essas aqui a seguir. Primeira, substâncias simples possuem NOx igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vocês vão estar diante de uma reação de oxirredução. E se vocês se depararem com substâncias assim, ó, simples, você já tem que saber de cara que o NOx dessas substâncias é zero. Por exemplo, aqui o gás do oxigênio aqui, se tiver assim, vai ser zero. O gás de nitrogênio aqui, se tiver desse jeitinho assim, substância simples, vai ser zero. Assim como o sódio, alumínio, ferro e o carbono, tá bom? Porque isto está na regra. A segunda regra diz que o NOx de íons é igual à sua carga. Por exemplo, aqui vocês podem dizer, mas aqui é uma substância simples. Sim, é uma substância simples, mas temos íons. E aí a regra diz que o NOx delas não será mais zero, como a primeira regra diz. O NOx delas será o valor desse íon. Então, aqui temos o sódio 1+, né, mais 1. Então, o NOx dele vai ser mais 1. E aqui temos o oxigênio 2-. E aí, o número de NOx dele vai ser menos 2, tá? Sempre respeitando essas regras. E aí tem outra regra que diz assim, o somatório do NOx dos elementos de um composto dá igual a zero. Então, vocês vão estar diante de elementos compostos e aí vocês vão fazer uma equaçãozinha, tá? E aí vocês sempre vão igualar essa equação a zero. E isso aí eu vou fazer um exemplo, mas a seguinte vocês vão entender. E a última regra diz que o somatório do NOx em um íon composto é sempre igual à carga do íon. Então, da mesma forma como essa, só que neste caso aqui, nós vamos ter um íon. E aí, quando a gente fizer a equaçãozinha, já não vai ser mais igual a zero, e sim ao valor desse íon. Mas aí, quando eu for resolver exemplos mais adiante, acho que vocês vão entender melhor o que essas regras querem dizer realmente, tá bom? Existem alguns números de NOx, de oxidação, tá, que são fixos, mas a maioria dos elementos muda de acordo com o tipo de ligação. E existe uma tabelinha que vocês podem tomar como base para o estudo.
tá? Então, é muito importante que vocês saibam alguns desses números fixados, porque vai ser importante para a resolução de questões. Por exemplo, família 1A e prata possuem NOx mais 1, família 2A e zinco NOx mais 2, alumínio NOx mais 3, o hidrogênio vai possuir NOx mais 1 se ele estiver ligado a metais e NOx menos 1 se ele estiver ligado a metais. Halogênios como flúor, cloro, bromo e iodo vão possuir NOx menos 1. O oxigênio, aí aqui entra algumas exceções. Ele vai ser menos 2 para a maioria dos compostos, tá? Mas aí ele vai ser menos 1 se ele for um peróxido. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui um peróxido, um H2O2. Se o número do NOx desse oxigênio aqui fosse menos 2, o somatório aqui do total desta molécula aqui não iria dar zero. Então, agora, como ele é menos 1, aí quando a gente for fazer a equaçãozinha, tá? Vai ficar aqui mais 2 menos 2 vai ser igual a zero. Então, por isso que esse oxigênio aqui tem NOx menos 1, tá? Então, é como se fosse uma exceçãozinha da regra. Da mesma forma como, se for um superóxido, o número de NOx também não vai ser menos 2, tá? Vai ser menos 1,5. Da mesma forma, porque se aqui fosse menos 2, a conta não ia bater, aqui não ia dar zero, entendeu? Então, existem alguns compostos que possuem algumas exceções, e outros que não, como o enxofre, por exemplo, pode, na maioria das vezes é menos 2, tá? Então, é importante vocês saberem estes números aqui, tá? Porque se você sabendo de um, aí vai ser fácil para você poder achar mais outros. Mas isso aqui não é regra. Por exemplo, vocês podem achar em uma determinada ligação que o enxofre ele não vai ter esse número aqui, entendeu? Então, é caso a caso, mas vocês sabendo isso aqui vai ser muito importante para prosseguir na resolução de exercícios. Então, vamos fazer exercício, então, né? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo nos manda como calcular o número de NOx. E aí, vou ensinar com vocês como é que vocês vão fazer. Nessa letra A aqui, a gente tem o ácido sulfúrico, né? E aí, o que é que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir essa molécula, tá? A gente vai dividir elemento por elemento e a gente vai fazer uma equaçãozinha, tá bom? Então, depois de dividida, a gente vai anotar o número de NOx do que a gente lembra, tá? Por exemplo, o número do hidrogênio eu sei que é mais 1, então eu anoto aqui em cima da minha molécula. Do enxofre eu não tenho certeza, então eu vou colocar X. Do oxigênio, eu estou vendo aqui que não é um peróxido nem um superóxido. Então, com certeza vai ser menos 2. E aí, o meu objetivo é montar uma equação onde é que eu possa encontrar essa incógnita, onde é que eu possa achar esse x, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer, a gente vai montar uma equação. E aí, vamos escrever tudo que tem aqui. A gente vai, ó, mais 1, que é o número de NOx do hidrogênio, vezes 2, porque temos duas moléculas de hidrogênio, então isso tem que ser levado em conta, mais x, né, que é o que eu quero saber, o número de NOx do meu enxofre, que eu quero descobrir, mais menos 2, que é o número de NOx do oxigênio, vezes 4, que é a quantidade de oxigênios que eu tenho na minha molécula, igual a zero. Igual a zero, que eu quero, que é aquela regrinha diz, né, aquela terceira regrinha diz que temos que o somatório do número de NOx do elemento tem que ser igual a zero. Então, a gente vai respeitar essa regra. E aí, a gente vai resolver essa equaçãozinha, tá? Vai ficar 2 mais x menos 8 igual a zero. E aí, a gente vai achar o valor de x, que x vai ser igual a mais 6. Então, o número de NOx desse elemento aqui, o número de NOx do enxofre, neste caso aqui, ele vai ser mais 6, tá bom? Então, vamos para outro exercício. Nesse exercício aqui, nós temos o CaCO3. A gente vai dividir molécula por molécula e analisar elemento por elemento. O cálcio eu sei que tem NOx mais 2, o carbono eu não sei, o oxigênio menos 2. Então, vamos fazer a equaçãozinha para este elemento. Vai ficar mais 2 mais x, né, o que a gente quer saber. Aí vai ficar menos 2, que é o número de NOx do oxigênio, vezes 3, igual a zero, por causa daquela regra, tá bom? A gente vai resolver essa equação, vai encontrar esse x. E a gente chega aqui que x é igual a mais 4. Então, o número do carbono nesta molécula aqui, o número de NOx, né, desse carbono aqui, é igual a mais 4, certo? Então, vamos fazer mais um exercício. Aqui agora a gente tem o NH4 mais 1. Então, vocês vejam que aqui tem um íon. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Então, a gente vai dividir molécula
por molécula, elemento por elemento, e vai analisar. O número de NOx do nitrogênio eu não tenho certeza, então vou botar X. Do hidrogênio eu sei que é mais 1. E aí a gente vai ter que ter cuidado com esse íon aqui, tudo bem? Então vamos fazer a nossa equação. Vai ficar X, né? Só um X mesmo, porque só temos um nitrogênio, mais 1 vezes 4, porque é 1 vezes o número total de hidrogênios que eu tenho na minha molécula, tá? Igual, e agora vocês vejam que aqui não é mais igual a 0, e sim igual a mais 1, porque temos um íon aqui. Então, aquela última regrinha, aquela quarta regrinha, nos diz que o somatório, né, tem que ser igual ao número de íon. Então, como a gente tem um íon aqui, a gente vai igualar a esse número de íon. No caso, o nosso íon aqui é mais 1, então a gente iguala a mais 1. Então, vamos resolver essa equaçãozinha. E aí, quando a gente resolver, tá? A gente chega que x é igual a menos 3. Ou seja, o número de NOx do nitrogênio, ele é igual a menos 3. Tá certo? Então, depois que a gente falou de número de NOx, vamos falar um pouquinho sobre oxidação e redução, que são processos que ocorrem simultaneamente em uma reação química de oxirredução, ou seja, reações onde ocorre a transferência de elétrons. Eu quero que vocês tenham em mente que oxidação e redução, eles vão acontecer sempre juntos, tá bom? Então, se tiver oxidação, vai ter redução, e se tiver redução, vai ter oxidação, tá bom? Sempre juntos, sempre parceiros. Quero que vocês tenham isso em mente. E aí temos alguns conceitos importantes, como o conceito de oxidação, que é o que ocorre quando a espécie química perde elétrons. E aí, se ela perde elétrons, o seu número de NOx vai aumentar. E aí o conceito de redução ocorre quando a espécie química ganha elétrons. Então, o seu número de NOx diminui, tá bom? Também tem outros dois conceitos importantes, que é o conceito de agente redutor, que é ele que provoca redução e sofre oxidação, e de agente oxidante. Ele provoca oxidação e sofre redução, tá bom? Ou seja, quem sofre oxidação é o agente redutor, e quem sofre redução é o agente oxidante. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas vocês pararam um pouquinho para prestar atenção e analisar com calma, vocês vão entender tudo isso direitinho, tá? Então, eu quero que vocês estejam cientes desses 4 conceitos que serão fundamentais, beleza? Então, agora vamos resolver alguns exercícios para a gente descobrir quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir, tá certo? Então, temos aqui na nossa letra A gente tem uma reaçãozinha aqui e a gente vai analisar quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir, como é que a gente vai calcular o número de NOx, quem é que vai ser agente redutor, quem é que vai ser agente oxidante, tá bom? Então, tudo isso vai ser muito importante. Então, vocês têm que analisar o que é que eu tenho aqui no meu reagente que vai ter no produto também. Então, vou analisar aqui essa prata, vou ver qual a diferença dela para essa aqui. Tá bom? Então, a gente primeiro tem que calcular o número de NOx. Nessa prata aqui dos meus reagentes, né, eu estou vendo que é uma substância simples. Então, de cara, eu sei que o número de NOx dela é igual a 0. Aqui nessa dos meus produtos, eu sei que não é uma substância simples, ela já é uma substância composta. Então, eu preciso calcular o número de NOx deste elemento. Então, vamos lá, do mesmo jeito que a gente fez no exemplo, tá? A gente separa o elemento e analisa. Vamos supor que vocês não saibam o número de NOx da prata. Aí vocês vão colocar X. E do enxofre, vocês sabem que é menos 2. Aí vão fazer a equaçãozinha, tá? Aí vai ficar 2x, né? Temos duas pratas. Menos 2 igual a 0. Então, vai ficar x igual a mais 1. Então, esse x aqui vai ser mais 1. Mas como temos duas pratas, ele vai ser, o NOx dessa prata aqui vai ser mais 2, ok? Então, quando a gente analisar o que ocorreu com essa prata, indiferente a essa, a gente vai ver que o número de NOx, ele aumentou. Ele foi de 0 para mais 2, né? Porque aqui temos duas pratas, então ele foi de 0 a mais 2. Então, o seu número de NOx aumentou. Então, perdeu o elétron, sofreu uma oxidação. Então, a gente sabe que essa prata ela atuou como agente redutor, certo? Então, como eu disse que se ocorre oxidação, vai ter que ter se ocorre uma oxidação, temos uma redução em seguida. Então, vamos ver quem é que está reduzindo aqui na nossa reação.
Então, a gente vai analisar o que tem nos reagentes e nos produtos. E eu vi que tem uma semelhança aqui de oxigênio. Tem oxigênio aqui e tem um oxigênio aqui. Então, a gente vai para o cálculo do número de NOx. Então, estou vendo aqui que o oxigênio dos meus reagentes ele é uma substância simples. Então, de cara, eu já sei que o meu NOx é igual a zero. E aí, eu vou calcular agora esse número de NOx aqui. Então, vou fazer a equação. Eu vou botar mais 1, né, que é o número de NOx do hidrogênio, e x, que é o do meu oxigênio. E vou calcular quem é esse x. Então, vai ficar 1 vezes 2, tá? 2 porque eu tenho 2 hidrogênios e 1 porque é o NOx do hidrogênio, né, que é mais 1, mais x igual a 0. Então, vai ficar 2 mais x igual a 0. Então, x é igual a menos 2. Então, vocês vejam que o oxigênio ele passou de um NOx de 0, aqui ele tem NOx 0, mas aqui ele tem menos 2. Então, observem que a conclusão, neste caso, vai ser que o NOx ele diminuiu. Então, a gente ganhou elétrons. Então, esse oxigênio ele sofreu uma redução e ele vai atuar como um agente oxidante. Tá bom? Então, vamos para mais uma reaçãozinha para a gente ver novamente a mesma coisa. Quem oxidou e quem reduziu. Então, temos a reaçãozinha aqui. É muito importante que essa reação, que quando vocês estiverem fazendo essa análise, a reação ela esteja balanceada, tá bom? Então, vocês têm que prestar atenção muito nisso. Tem que estar balanceada e só depois que vocês balancearem, aí que vocês vão poder trabalhar. Mas de cara eu estou vendo aqui que minha reação ela está balanceada. Então, eu posso trabalhar com ela tranquilamente, tá bom? Então, vamos ver quem é que está oxidando aqui. Observem aqui esse magnésio, né? E aí, a gente vamos calcular o número de NOx. Eu estou vendo aqui que nos reagentes ele é uma substância simples. Então, o número de NOx, como a gente sabe, né, que está na regra, ele vai ser igual a 0. Mas aqui nos meus produtos, ele tem um íon aqui, né? Vocês lembram daquela regra? A última regrinha, a quarta regra. Então, se temos um íon, então o número de NOx desse magnésio aqui vai ser igual a esse íon. Então, o número de NOx vai ser mais 2. Então, para o magnésio, a gente viu que o NOx ele saiu de 0 para mais 2, tá bom? Então, a conclusão é que o NOx aumentou, perdemos elétrons, ele sofreu oxidação e ele vai atuar como agente redutor, ok? Então, mesmo jeito, se a gente tem oxidação, a gente tem redução. E a gente vai analisar quem é a redução dessa reação. Então, vamos analisar aqui o hidrogênio, né? Então, vocês estão vendo aqui que o 2H+, vamos poder calcular o número de NOx dele. Observem que é um íon. Então, novamente, se é um íon, o número de NOx dele vai ser igual a esse íon. Então, como o íon é o mais 1, o número de NOx também vai ser mais 1, certo? E aí, vamos analisar o que ocorre aqui nesse hidrogênio aqui dos meus produtos. Vejam que é uma substância simples. Então, substância simples, a gente sabe que o NOx vai ser igual a 0. Então, a diferença desse hidrogênio para esse é que o número de NOx dele saiu de mais 1 e foi para 0. Ou seja, se o número de NOx diminuiu, a gente ganhou elétrons. Então, esta molécula ela sofreu uma redução e ela vai atuar como um agente oxidante. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.